Autoatendimento. Compartilhando conhecimento todos os dias. Olá pessoal, na aula de hoje estaremos falando sobre o registros ECF, para que você consiga cadastrar de forma como é a sua empresa. Vamos lá? Então, menu SPED, registro ECF. Nós temos vários tipos de registros aqui. Quando você fala sobre bloco L, você está falando de uma empresa lucro real ou estimativa, certo? Então você não tem aqui, como por exemplo, uma empresa lucro presumido para entrega de bloco L. Então, eu tenho uma empresa lucro presumido que eu preciso entregar o registro L210. Não. Bloco L, lucro real. É o lucro estimativa. Blocos P, sim. Aí seria referente a uma lucro presumido. Então, cada bloco tem a sua situação, como por exemplo o bloco U, que é empresas imunes e isentas. Tudo bem? Então, essa é a primeira situação. Outra situação, se você tem uma empresa lucro real ou estimativa, que é uma lucro, você tem que preencher o bloco L210 quando você tem composições de custos. Ou seja, para a gente falar sobre um pouquinho de composição de custos, vamos voltar um pouco na referencial. Quando você tem a situação como custo da fabricação própria ou revenda de mercadorias ou até mesmo prestação de serviço, custos de serviços prestados, você tem que trabalhar cada referencial com o seu tipo de informação. Então, para mostrar para vocês rapidamente aqui, SPED, plano referencial ECF, vou informar a conta 3010103. Essas são as contas que compõem os custos. Então, as três principais delas são custos dos produtos de fabricação própria vendido, custos de mercadorias revendidas e custos de serviços prestados. Vamos citar essas três. Por exemplo, mercadorias de revenda. Minha empresa trabalha com mercadorias de revenda, então você vai trabalhar o CMV, ou seja, você vai referenciar o seu CMV com essa referencial e refletir ela no L210. Então, eu referenciei meu CMV aqui. Vamos supor o seguinte, eu cliquei nos três pontinhos, vim aqui e informei a minha opção de... Vamos lá. Custo vendido, custo das mercadorias. Então, essa conta que compõe o meu CMV. Então, ela está referenciada e aí eu gravo. Com isso, se eu utilizo ela, então eu tenho que vir aqui no plano, no SPED registro ECF, ir na opção do custo que é relacionado à sua empresa, que é o custo das mercadorias revendidas. O que acontece aqui? Quando você trabalha com o CMV do sistema da Contimatic, você tem que trabalhar com as consequências para chegar no CMV, para cadastrar aqui. Por exemplo, estoque inicial e estoque final. Você vai trabalhar com o estoque que você tem da conta do ativo, porque como ele é um estoque, ele tem que ser um ativo. E aí você vai repetir os dois aqui, caso você utilize a mesma conta, porque geralmente a consequência do final reflete no saldo inicial, que é a mesma conta. E a compra, você vai informar a conta que você utiliza para fazer as compras de mercadorias. Ou seja, não pode ser a mesma conta de estoque. Cada uma tem a sua informação. Então, estoque é uma coisa, compra é outra. Eles vão compor o CMV para chegar no estoque final. Então, você vai informar outra conta aqui. Mas reparem que o CMV não está aqui. Por quê? Porque o CMV é uma consequência dessa informação que a gente preencheu aqui. Então, quando você utiliza o sistema da Contimatic por CMV, você vai informar o estoque. Esse estoque não pode ter lançamentos manuais, ou seja, o sistema ele que vai fazer o lançamento quando você apurar o CMV. A conta de compra vai compor todas as compras que você utilizou mediante o G5 ou se você fez de forma manual, certo? Então você tem essa informação.
E estoque final repete a compra do estoque inicial porque utiliza-se a mesma conta. Então, repare que não tem o CMV, porque o CMV vai ser o saldo final dessa conta, tudo bem? Caso você tenha custos dos produtos de fabricação própria, você também informará de acordo com as contas que você utiliza nos custos. Quando você tem uma situação que você não utiliza o sistema da Contemática para o CMV, ou seja, você faz de forma manual, aí você informa essas contas também e além delas, a gente informa o CMV, a conta do CMV para que ele faça a redução desse valor e consiga bater para você gerar a L210 corretamente. Bem? Então, mediante o L210, seria essa informação. No próximo vídeo estarei falando sobre o registro P. Até mais, espero ter ajudado. Autoatendimento. Compartilhando conhecimento todos os dias.